Você não é dele, né, Chicão? Pois é, rapaz, quem manda é ele, eu vou falar o quê, né? Não pode. Beleza. Fala, Rian. Obrigado mais uma vez pela sua presença. A gente está dando início aqui mais uma vez nosso papo de torcedor aqui. Abraço, Seu Edmundo, convidados. seu Edmundo chegando agora nesse momento aí, seu Edmundo. Seja bem-vindo, seu Edmundo, seja bem-vindo, Chicão. É uma satisfação muito grande para nós aqui do Papo Torcedor poder receber pessoas como vocês, que eu tenho certeza que vão aí enaltecer bastante o nosso bate-papo. Queria deixar um recado aí para todo mundo que estiver assistindo agora, nesse momento aí, pelo YouTube. Caso queiram participar desse nosso bate-papo, por favor, só deixar nos comentários o e-mail, que nós vamos entrar em contato e automaticamente a gente vai passar para vocês as coordenadas de como fazer parte dessa gravação, tá bom? Vamos começar. Edmundo, boa noite. O microfone do senhor está desligado, tá? Se eu puder mexer aí, ó, para ficar mais fácil para falar. Aí, meu amigo, já estamos juntos. Muito obrigado mais uma vez. É um prazer muito grande poder receber tanto o senhor como o professor Chicão aí, que são pessoas assim maravilhosas. Vamos começar. Não necessariamente, né, pela ordem, então, mas vamos lá, porque o Chicão entrou primeiro, então eu estou com uma pergunta aqui, seu Chicão. É o seguinte: infelizmente, tudo que vem acontecendo aí aconteceu nesse último final de semana, né, com a morte do torcedor no estádio, né, que foi uma coisa extremamente lamentável. E eu queria saber de você, Chicão, que já teve, né, a experiência de ser administrador do estádio do Pacaembu. A minha pergunta se dá o seguinte: tecnicamente, a administração do estádio, ela fica ciente de como vai ser a operação de segurança durante, antes e após o evento? Vocês da Presente participam de alguma reunião com a Polícia Militar? Até onde, por favor, deixa aspas, é só uma pergunta, nós podemos dizer que a administração do local do evento também é responsável pelo que acontece no quesito segurança? Boa noite, senhor Francisco. Muito obrigado, Chicão. Ô, Fábio, primeiro agradecer aí, né, a você o convite, né? A gente tem visto, viu, Edmundo, nas entrevistas aí, né, que têm sido feitas aí nas lives aí do Papo de Torcedor, gente do mais alto gabarito, né? E quando o Fábio me convidou, aliás, foi por intermédio até do Rogério, né, que foi supervisor de esportes da SEMI, poxa vida, eu falei, o que nós vamos fazer num local em que tanta gente com tanto cabedal, né, já passou por aí. Mas nós vamos tentar aqui fazer um bate-papo, Fábio, no sentido de ser muito colaborativo, né, para que a gente consiga, nesse bate-papo aqui, extrair o máximo possível de conhecimento, não só meu, do Edmundo, como de vocês para conosco, né? É sempre um aprendizado, é um prazer muito grande, fica aqui meu agradecimento. Respondendo a sua pergunta, Fábio, olha, a experiência que eu tive no estádio do Pacaembu, ela mostra que realmente essas questões de segurança, elas são amplamente debatidas anteriormente com a Polícia Militar. Existe sempre uma reunião que é promovida, ou vários encontros que são promovidos junto à Polícia Militar, no sentido de se estabelecer um plano estratégico, né, para que você possa agir ou prevenir essas questões aí que são muito comuns hoje ainda, né? Hoje a gente tem visto aí que dentro do estádio, que era um problema muito grande anterior, hoje em São Paulo, com essa história da torcida única, diminuiu bastante, mas em contrapartida, na parte externa, as coisas continuam acontecendo como esse fato lamentável, né? E aí, assim, respondendo claramente a sua pergunta, todos, sim, são responsáveis, são corresponsáveis nesse processo. Desde a Polícia Militar, que às vezes planeja mal, ao clube mandante, que muitas vezes não executa exatamente aquilo que foi planejado, né? A própria organização do evento, federação, confederação, que quer que seja, no sentido de, muitas vezes, não atentar para a importância desta ação. E, olha, vou um pouquinho mais além, viu? Até mesmo com o próprio poder público, né? No sentido, a gente vê muito aí aqueles
plantonistas, né? E normalmente do poder público, né? Ou do poder judiciário, que normalmente após o acontecimento eles viram heróis, né? Mas esses caras não atuam antes, muitas vezes, né? Então, existe sim uma falha coletiva. Nesse caso, especificamente, eu não sei, assim, lhe prestar aí uma informação adequada do que aconteceu. Me parece que um bando de desordeiros, esse é um grande problema que a gente encontra hoje nos grandes eventos, né? O futebol não é diferente, aliás, o futebol talvez seja o pior deles nesse sentido, pessoas que absolutamente são desqualificadas e estão inseridas no meio dos torcedores. Então, resumidamente, todos têm sim culpa quando algo acontece nesse sentido. Para você ter ideia, ainda hoje, mesmo eu estando fora do Pacaembu, a gente vira e mexe, é chamado, né? Também fora da administração pública, 40 anos de administração pública eu tive, a gente às vezes é chamado para prestar algum esclarecimento de algum evento que aconteceu anteriormente, em todos os sentidos, né? Até mesmo quando você tem aquela obrigatoriedade de, por exemplo, né, citar um exemplo aqui, de manter vagas especiais para pessoas com deficiências, né, que deveriam ter garantido o seu acesso. A gente até hoje é lembrado, você sempre tem que voltar a responder a estas questões. Maravilha. Senhor Edmundo, que satisfação aí poder recebê-lo, senhor, de uma simpatia, tanto o senhor como o Chicão, desde a maneira que nos receberam, do primeiro contato até o dia de hoje. Eu tenho certeza que isso vai perdurar por muito tempo. Nós temos muita coisa legal para fazer juntos aí. Queria aproveitar, senhor Edmundo, né, antes das suas considerações iniciais, aproveitar essa vasta experiência que o senhor tem em arbitragem, e é meio clichê, né, mas se faz necessário, uma vez que nós temos uma pessoa tão importante aí na arbitragem, no cenário nacional, na qual o senhor fez parte disso. Queria perguntar para o senhor assim, não quero colocar o senhor numa saia justa, mas quero perguntar de um negocinho com 3 letrinhas, o tal do VAR, né? Eu queria que o senhor me dissesse aí, pudesse assim, o que o senhor acha em relação a essa ferramenta, se há os pontos positivos delas e os pontos negativos, e especificamente, senhor Edmundo, a arbitragem brasileira sabe trabalhar com essa ferramenta? Uma boa noite para o senhor, muito obrigado mais uma vez. Ô, Fábio, boa noite, que felicidade estar com você, com esses meus amigos aqui do Papo de Esporte. Estou vendo o pessoal na tela aí, muito bacana mesmo. Olha, é sensacional a gente poder encontrar novos amigos, né? Novas pessoas que estão aqui conosco. E uma coisinha que eu vou te cobrar, eu não sou senhor, não, eu sou o Edmundo. Esse cabelinho branco aqui é tingido, eu tenho cabelo preto que nem do meu amigo aqui da esquerda, que não está o nome. É que eu tinjo, sabe, simplesmente para aparecer, né, ter oportunidade de pegar fila, para não pegar fila, para chegar, entrar na frente dos outros, mas é isso. Fábio, eu agradeço demais esse convite. E, sinceramente, estar com vocês é um diferencial, né? Eu e o Chicão estamos acostumados a trabalhar nas segundas-feiras no nosso programa Toque de Bola Especial, e hoje diferenciado, né? Estou vendo um pessoal aqui, olha, e cada vez a tela enchendo mais, é muito bacana isso. Mas vamos lá. A gente que participa do esporte, né? Trabalhei dentro do campo 30 anos, vamos dizer assim, que eu comecei em 82 e terminei, comecei em 1972 e terminei em 1999. Então, foram 20 e tantos anos trabalhando na arbitragem no campo, porque depois eu passei no futebol de areia, né, que todos vocês conhecem, sabem bem, teve um pool do futebol de areia no Brasil, né? Mas depois a coisa diminuiu. Hoje na Europa é um espetáculo o futebol de areia. Mas tudo isso aqui me envolveu na questão da arbitragem, porque eu cheguei até ter um posto, graças a Deus, de chegar a ser instrutor da FIFA, né? E aí, mas como nós trabalhávamos muito com o futebol de campo, e a FIFA nos abraçou no sentido do futebol de areia. Mas essa questão real,
eu passo para vocês o seguinte, eu fico entristecido com tantos anos, né? Porque o árbitro não é ex, o árbitro é árbitro sempre, né? E aí eu digo para vocês, a questão do VAR, inclusive aqui no Brasil, dizem, né? O Sérgio Correia e o Manel Serapião, que são os pais do VAR, mas, infelizmente, aqui no Brasil, por eles serem os pais do VAR, eles não adequaram necessariamente como eu. Agora é meu modo de entender. Eu não vejo eles terem uma evolução dentro disso. Porque o VAR já na Europa já está bem modificado, né? Mesmo agora nos Estados Unidos, com a Liga Americana, também está bem modificado. Modificado, que eu digo, no sentido que na agilidade de se resolver o problema que o VAR aqui o VAR foi chamado, né? Aqui no Brasil, nós temos esse problema imenso. Eu não tenho visto muito na América do Sul, assisto um pouco do campeonato argentino, mas não chego a assistir o campeonato uruguaio e de outros países aqui da América do Sul. Mas se nós analisarmos, Fábio e meus queridos que estão aqui comigo no vídeo, eu vejo que o VAR, ele forçou ao árbitro a esquecer que ele é o árbitro principal nos jogos. O árbitro é o elemento principal na partida. Ah, mas Edmundo, elemento principal? Sim. Ah, mas tem os craques, né? Tem os grandes ídolos. Por que eles não são principal? Por quê? Porque o árbitro tem que comandar os ídolos que estão na equipe A e os ídolos que estão na equipe B. Então, ele é a figura central. E hoje nós não estamos vendo isso, porque eles ficaram à mercê do VAR. O VAR tem todas as coisas boas, mas como você falou, Fábio, tem muita coisa ruim. Não pode, num futebol que é dinâmico, um futebol que o torcedor está ali no estádio querendo ver o jogo, e nós aqui na televisão, ou pelo radinho também, queremos ver a movimentação do jogo. Aí você pega uma questão de que aconteceu naquele lance e o VAR demorar 3, 4, 5 e pior, nós chegamos a ver VAR demorando 7 minutos. Se é a tecnologia, Fábio e meus queridos, se é a tecnologia, por que uma demora, um exemplo, de você fazer uma linha de impedimento? Que você fica puxando a linha para lá, puxando a linha para cá, e você puxa essa linha, né? Porque a gente fica vendo na televisão, né? A gente fica vendo isso, a puxar essa linha de impedimento demora, impossível. A tecnologia não leva nesse sentido. E o árbitro agora ficou à mercê disso, Fábio, meus queridos que estão aqui comigo. O VAR, ele tirou de toda a responsabilidade do árbitro. E o árbitro se jogou que não precisa mais ter aquela responsabilidade. É muito feio eu ver Klaus, que é FIFA, Daronco, que é FIFA, o Wilton Sampaio, que é FIFA, e outros FIFAs, que ficam querer analisar um lance que ele marcou, que ele tinha condição de dizer esse lance é meu, ele vai escutar o VAR. Então, eu acho o seguinte, o que tem que ter de modificações, tem que haver. Aonde? Aonde o VAR procurar encontrar uma solução entre os árbitros e o árbitro que está na cabine do VAR. Eles têm que fazer um trabalho em conjunto. Não pode, um exemplo, o Wilton Sampaio, o Wilton Pereira Sampaio, no jogo do Corinthians contra o Grêmio, ficar 5 minutos decidindo se o jogador do Corinthians fez o pênalti ou não fez o pênalti. Se ele, Wilton, sabia que não foi pênalti, que ele tinha convicção disso, acabou. Ele tem um microfone para aquilo, para se fazer a comunicação. E fala para o rapaz que está lá em cima, pessoal, eu não vou lá na telinha lá do VAR, porque eu tenho consciência que isso não foi pênalti. Acabou. Questões de segundos, de menos de 1 minuto já resolvido. E nós ficamos lá, né, naquele jogo, vou colocar o jogo do Corinthians, que talvez alguns de vocês assistiram, ficaram lá 5 minutos. Foi, não foi, deixou de ser, não sei. Cada um tem a sua opinião. Então, precisa haver um critério exato para isso. E, infelizmente, Fábio e meus queridos que estão comigo aqui hoje, o VAR
deixou de estar participando negativamente para o árbitro de futebol. Eu vejo que alguns deles, não vou dizer tudo, não vou colocar 100%, mas alguns deles perderam a personalidade. Aquele árbitro durão que você via, o Darongo, não pela força, né, braço dele, mas o Darongo, que é um cara firme, ou o Klaus, que foi para a Copa do Mundo, ou mesmo o Wilton Sampaio, que foi para a Copa do Mundo, vamos confiar nesses árbitros. Mas não, eles próprios denigram essa questão, porque vão procurar uma questão que eles têm consciência e procurar no VAR. Então, Fábio, eu digo o seguinte, existe casos positivos, porque às vezes uma agressão, né? Uma agressão que o árbitro não consegue ver, o VAR pode ser chamado. Uma penalidade que foi em cima da linha, foi fora, foi na linha da área ou foi fora da área, ele também pode ajudar. A bola se tocou na mão, o que pode acontecer? Isso que eu disse para vocês, ser ágil. Os dois têm que conversar antes da partida. Uma decisão dessa penalidade, pessoal, para mim não foi pênalti. O cara do VAR, o árbitro que está lá em cima no VAR, fala, ô Edmundo, foi pênalti para mim. Aí é uma questão dúbia. Aí vamos analisar. Mas não analisar com 5 minutos, que nenhum de nós, eu detesto o Chicão, quando nós estamos no nosso programa, a gente fala muito disso, porque é muito ruim. Primeiro para o torcedor, que tem que gritar, às vezes, gol 2 vezes. Ou o torcedor gritar que foi pênalti 2 vezes. Então, essa situação, eu acho que o CNM, que é o presidente agora da Comissão de Arbitragem aqui no Brasil, deveria começar a analisar. Eles estão fazendo tanto treinamento, Fábio, desculpa estar alongando, hein, pessoal? Às vezes vocês estão me escutando aí e querem me dar uma bronca, mas não dão bronca, não. Eu digo assim, o CNM, que é o presidente da arbitragem, o que ele teria que fazer? Não é só fazer treinamento lá na granja, lá na comaria lá em cima. Ele deveria fazer o quê? Reunir os árbitros e os árbitros que ficam no VAR. Porque tem que ser um trabalho em conjunto. Aí faz todo o treinamento lá na Granja Comaria para os árbitros, eles ficam 1 semana, 15 dias, mas quando descem a serra, dentro dos seus jogos em todas as capitais do Brasil, o que acontece? Aí ele não teve aquele contato com quem vai trabalhar na telinha. Então, se isso acontecer, e eu cobro muito, vou dizer a verdade para vocês, tenho amizade também com o CNM, né? Mas ele não aceita. Ele não aceita esse tipo de ideia. Ele acha que o árbitro do VAR tem que trabalhar com a tecnologia e o árbitro de campo com o campo. Então, aí que eu digo para vocês, Fábio, que o árbitro de campo está perdendo toda a sua personalidade, né? Está perdendo todo o seu respeito, porque a partir do momento que ele decidiu uma coisa que não foi pênalti, e o outro lá em cima disse que foi pênalti, e ele foi na cabine lá e volta, e a turma dá até risada, né? Quando ele faz aquele gestozinho assim, a torcida já fala, se foi lá, é pênalti, se foi lá, é gol. Então, não tem prestígio mais. É isso que é a minha situação. Não sei se vieram vocês, meus queridos amigos que estão aqui comigo, muito claro ou insistir em alguma coisa errada. Maravilha. Só uma coisinha, Fábio, só um minutinho. Nesse jogo específico de Corinthians e Grêmio, não foi só erro no lance do Yuri Alberto, não. Teve uma cotovelada do Kahneman no Fábio Augusto, que ele não deu nada. Depois teve um pênalti do Natan no próprio Fábio Augusto, que ele não deu nada, e o VAR não chamou para ver. E, por último, no lance do suposto pênalti, o Veríssimo levou uma cabeçada e caiu, e até onde eu sei, por determinação da regra, lance de cabeça para parar o jogo imediatamente, ele deixou seguir. Então, foi uma lambança geral, né? Não foi unicamente num lance, eles conseguiram errar em tudo. E eu vejo o seguinte, a arbitragem no Brasil, infelizmente, vem decaindo muito. A gente fala em profissionalizar, em fazer alguma coisa, mas ela é muito fraca. E quem está no VAR parece que é mais fraco ainda. Isso que é o complicado, né? É difícil. A gente lembra do Dulcídio, o Arnaldo, o Morgadinho, eram juízes muito firmes, né? E hoje a gente vê esses caras fortão, não sei o quê, mas parece que tecnicamente não conhece bolhufas. Não consegue acompanhar o jogo, erra pra caramba e erra às vezes porque quer errar. Assim, eu digo, desculpa, eu estou vendo o Gugu, o Amauri, Meu nome é Ronaldo. Ronaldo,
Olha, eu concordo claramente em parte com vocês, não vou ser totalmente a sua colocação. Realmente, nesse jogo do Corinthians e Grêmio, houve muitas falhas, né? Algumas eu vou colocar por erro da arbitragem, né? E mais outras porque também, se tem esse trabalho em conjunto, eu acho que é mais fácil. Não precisa parar o jogo a toda hora ficar com a mãozinha, que nem aquele torcedor do Flamengo faz no Maracanã, que eu acho até engraçado isso também. Mas não precisa ficar a todo momento. A comunicação rápida. A cotovelada, houve a cotovelada. Olha, no meu entender aqui em cima, foi uma cotovelada imprudente, forte e tal. Aí o árbitro que está ali no momento do jogo, ele está com o fone dele também no ouvido, ele tem tempo para definir. E aí, se ficar a cada momento decidindo o que é o que não é, o jogo realmente não anda. O jogo não anda. Mas aí eu digo para você, eu gostava, claro, eu sou do tempo de Lucídio, de Zé Aragão, de Morgadinho e tal, então a gente vem daquela fase. Mas é diferente. Hoje a gente, inclusive, a questão, né, de leituras labiais, então o árbitro ficou preso em tudo isso, preso com o VAR, preso com medo da leitura labial e preso nas suas decisões errôneas. Mas a gente tem que, cada jogo, analisar de uma forma diferente. Tá bom? Maravilha. Rião, meu camarada, por favor, diretamente de Santos, hein, Chicão e Edmundo, o nosso amigo Rião aí. Vamos lá, Rião, seu microfone está desligado. Por favor, faça sua pergunta. Uma boa noite, meu amigo. Boa noite aí aos amigos convidados, Chicão e Edmundo. Boa noite, meus amigos. Feliz com o meu tricolor. Primeiro, eu queria perguntar para o Chicão, até queria saber, eu sei que ele está um pouco afastado lá do Pacaembu, mas eu queria que ele desse uns pontos sobre as novidades do Pacaembu aí. Aproveito para, em seguida, fazer uma pergunta para o Edmundo, para saber dele qual o principal jogo que ele apitou, e depois ele conta um caos aí, que deve ter muitos, né, como árbitro. Então, é isso aí. Um abraço para vocês, obrigado, boa noite, abraço a todos. Ô, Mauri, olha, muito obrigado aí pela sua pergunta, viu, Mauri? Mas, olha, eu vou começar só sugerindo ao Edmundo, porque tem um jogo, foi a sua pergunta para ele, mas ele vai responder. Tem um jogo que é considerado o Natal do corintiano. Então, o Edmundo vai falar desse jogo, talvez para você não vai gostar muito, porque foi quando aconteceu São Paulo. Mas, enfim, a sua pergunta, eu acho que ele vai lembrar um pouquinho disso. Mas, olha, falando do Pacaembu, eu digo para você assim, eu estou muito tempo afastado do Pacaembu. Eu fui gestor do Pacaembu até o ano de 2015, do ano de 2012 até 2015, 2011 até 2015. Eu saí do Pacaembu quando teve início esse processo de concessão do Pacaembu. E eu, claramente, né, eu fui levado ao Pacaembu, né, eu era um funcionário de carreira também da Secretaria Municipal de Esportes, já há mais de 30 anos, e o Pacaembu sempre vivia aqueles tormentos, né, de pessoas que diziam, olha, tem desvio, o Pacaembu é deficitário, e etc. Então, aí um determinado secretário me pediu para que fosse até lá e que fizesse uma gestão para verificar exatamente essas questões. Então, assim, quando veio essa forma impositiva, não estou dizendo que o Pacaembu não mereceria uma gestão diferente, principalmente um banho, né, de modernidade, com toda certeza. Né? O Pacaembu é hiper emblemático, é um estádio, assim, eu me lembro do Pacaembu, né? Eu até brincando um dia com o Fábio, numa conversa minha com ele, disse assim, poxa, Fábio, eu estive no Pacaembu como torcedor, eu e meu pai, assistindo um jogo de rodada dupla, era Santos e Goiás, um dos últimos jogos do Pelé, 3-3, você estava lá? 3-3, e o jogo de fundo era Corinthians e Tiradentes, o Corinthians ganhou de 3-1, foi isso. É isso? Seu microfone, Rião, seu microfone está desligado. Rião, seu microfone. Acho que ele quis me corrigir. Então, na realidade, vocês estão comandando aí, a gente
tem que liberar aqui o microfone. O Santos foi 4-4 esse jogo. 4-4, exatamente. Eu falei 3-4. Eu acho que um gol do Corinthians 1-0 contra o Ceará. Não, Maroni. Não sei se foi. Não lembro quem foi o jogador. Aí foi 3-1 Tiradentes. O Corinthians ganhou o jogo de fundo de 3-1. Foi 1-0, hein? Olha, eu vou buscar. Vamos buscar nos anais aqui, ou vamos buscar o nosso Arthur Ortega, que trabalha conosco, ele lembra de tudo, né, Edmundo? Mas depois a gente corrige se estiver errado. Mas, olha, Mauri, e assim, com muita ansiedade, a gente viu quando o Pacaembu passou por esse processo, né, em que 3 empresas fizeram parte de um pool para poder, por 33 anos, administrar o Pacaembu, dando como contrapartida, teria como contrapartida a necessidade do estádio continuar a oferecer todos os trabalhos que se ofereciam para a população, porque muita gente só conhece o Pacaembu como estádio e não como centro esportivo. Lá tinha uma piscina olímpica, né? Talvez uma das pouquíssimas do estado de São Paulo, aquecida, uma piscina que era muito utilizada pela população, um ginásio de esportes que foi um ginásio muito emblemático para 3 mil pessoas, o primeiro ginásio de tênis coberto da América do Sul, lá no Pacaembu, né? Todos eles receberam assim os maiores atletas, né? E muita pouca gente conhecia. E na contrapartida, além de fazer todo o processo de reforma do Pacaembu, de recuperação do Pacaembu, deveria se manter o atendimento à população. O que a gente tem visto hoje, obras atrasadas, né? Nada sendo entregue como deveria ter sido entregue, prorrogação de prazo de concessão, adicionamento de espaços que não eram os que estavam no processo inicial, como, por exemplo, o da área, né, da frente lá do Pacaembu, da Praça Charles Miller, incorporada ao consórcio, né? Enfim, durante a pandemia, o estado do Pacaembu sendo usado como um hospital de campanha e, aqui entre nós, sendo locado pela municipalidade, um equipamento que era do município, foi locado para o próprio município, que estava sendo concedido para um pool de empresas. Então, me entristece muito o que eu estou vendo. Conversei hoje com um amigo que ainda está dentro do Pacaembu, ele disse, olha, eu tenho a impressão de que para a Copa, a final da Copa São Paulo de Juniores, que é dia 25 de janeiro agora, de 2024, que o estádio deveria estar sendo reaberto, talvez não dê tempo. Provavelmente não vai dar tempo. Então, assim, eu vejo com muita tristeza, porque, além de ter sido administrador do Pacaembu, sou um amante do esporte e um amante do Pacaembu, que é uma das 7 maravilhas da cidade de São Paulo. Exatamente. Seu Edmundo, e esse jogo emblemático que o Rião falou, e o Chicão sugeriu o Natal dos corintianos. Opa, tá chegando meu som, tá, né? Tá bem, beleza? Meu amigo Amaury, meu contemporâneo de Praia Grande e Santos, eu e o Chicão estamos sempre na Baixada. Eu sou da Vila Tupi, hein? Eu sou da Vila Tupi, lá na Praia Grande, a gente está sempre juntos lá. Mas o Chicão fala, viu, Fábio e meus queridos que estão aqui comigo hoje, eu não sei que equipe que ele torce, mas ele fica feliz de falar desse 16 de dezembro de 1990. O Amaury nem tanto. Mas, claro, como todo árbitro de futebol tem as suas vontades e as suas necessidades de chegar a um ponto, né, especial. E o meu ponto especial, como árbitro aqui no Brasil, foi apitando a final de 1990, São Paulo e Corinthians, Corinthians-São Paulo no Morumbi, gol de Tupanzinho, 1-0 para o Corinthians. É uma emoção diferente. Claro que, graças a Deus, depois eu passei a chegar internacional, fazendo jogos diferentes, né, principalmente na área do futebol de areia, do beach soccer, mas essa emoção
Todo árbitro fica esperando. Qual a minha cereja do bolo? A minha cereja do bolo é apitar uma final de campeonato. A minha cereja do bolo é apitar ir para a FIFA, ou se não para a Conmebol, e apitar uma Libertadores, apitar uma Copa do Mundo, não é? Qual árbitro de todos esses 400 e tantos que nós temos inscritos na CBF que não queiram fazer isso? Mas aí está, Mauri, Fábio, meus queridos, foi uma emoção tremenda, né? Esperava, claro, todo árbitro espera, será que eu vou nessa? E quando foi o primeiro jogo foi na quinta-feira, o jogo que o Zé Aparecido de Oliveira, falecido, o Zé Aparecido, apitou o primeiro jogo e foi 1-0 para o Corinthians, né? E a final no Morumbi, uma vitória do São Paulo, ele ia para as penalidades máximas, e, claro, um empate ou vitória do Corinthians, o Corinthians sairia campeão. E que emoção você tem chegar no estádio com mais de 120 mil pessoas. Então, é um negócio impressionante. Falar para vocês que eu não tremi minhas pernas, com toda, né, a minha responsabilidade, com todo o meu treinamento psicológico, com tudo, tremi. Quando eu cheguei no Morumbi, eu cheguei por volta de 12 horas, 13 horas, né, o jogo era às 16, era um movimento tremendo. As ruas ao redor do Morumbi, bandeira de um lado. Naquela época tinha, né? Hoje São Paulo, infelizmente, não é como o Rio, como é Minas, como é também Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul. Hoje São Paulo fica nesse bestial momento de que não pode ter torcidas junto no campo, né? Tanto Corinthians e Palmeiras, São Paulo e Palmeiras, coisa de federação que me entristece muito. Mas naquele dia lá tinha como São Paulo, do Tele Santana, tinha, assim, como se dizer, um pouquinho menor de possibilidade, né? Futebol vou lembrar os velhos narradores, futebol é uma caixinha de surpresa, né? Ninguém fala essa frase, né? Mas, na realidade, muitos esperavam, né? Claro, os São Paulinos esperavam, talvez o Amauri esperava também uma reviravolta, ganhar do Corinthians na final, fazer um 2-0 ali e tal. Mas, gente, é emocionante você chegar, saber aquilo que eu falei agora há pouco, né? Que você é uma personagem que vai ter que dominar a equipe A e a equipe B. Então, aquilo lá realmente mexeu, né? Mexeu com as minhas perninhas aqui, e eu entrei em campo vendo aquela massa lá vibrando, gritando, e toquei o jogo. Só que eu falo para você, Amauri, para vocês aí, que os primeiros 25 minutos foi uma porcaria. Foi uma droga de árbitro, né? Aí eu falei assim, 25 minutos já um lateral Giba já tinha dado uma pegada no Raí, o outro tinha dado uma pegada no outro lá, o Jaceni pegou o outro lá o Teodoro, que estava jogando de lateral, sabe? Eu estava uma porcaria. Aí sabe que vem aquela ducha para você assim, você fala assim, eu já pitei tantos lugares do Brasil, já fiz jogos com muita torcida, e todo mundo aqui em São Paulo respeita o Edmundo Lima Filho. Será que eu vou deixar essa peteca cair? Aí me deu aquele saravá em cima, eu falei, não, quem manda aqui sou eu. A partir dos 25 minutos de jogo, o Edmundo foi um outro árbitro. Porque não tinha mostrado o cartão, porque tem toda... para vocês entenderem, antes da partida está o presidente da comissão de árbitros no vestiário, o diretor de árbitros no vestiário, olha, não vai estragar essa partida, não vai mandar ninguém embora, não expulsa ninguém. E como eu era um árbitro que sempre fui meio linha dura, né? E bobeou, eu punha para fora mesmo, eu, né, respeitei as ordens do departamento de árbitro. Mas chegou dos 25 minutos para frente, gente, eu mudei completamente, falei, eu olhei para lá, olhei para cá, falei, tem que baixa o saravá em cima do Edmundo aqui e põe ele no jogo. Aí, meu amigo, aí... Professor Edmundo, aquele carrinho do Tupanzinho não foi jogada perigosa, não? O carrinho do gol? Eu só estou aqui perguntando. Até hoje... Se eu estou no VAR, eu recomendo que o senhor vá ao monitor, hein? Mas isso aí é outra história, tá? Mas eu brinco com o Chicão o seguinte, até o Chicão fala, aquele gol era meu. Se o Tupanzinho não bate aquele carrinho, eu já estava preparado para bater direito, fazer o gol. Foi lindo mesmo. Maravilha.
normal. Maravilha, seu Edmundo. Essas histórias são maravilhosas, o senhor deve ter muitas histórias, e eu acho que esses bastidores são muito legais para que a gente possa saber. Nós estamos com, aproveitando o ansejo, nós estamos com, vamos fazer a pergunta agora o Júlio, que é o que vai fazer a pergunta aí, não só para o senhor, para todos, para que ele possa participar. Júlio, por favor, meu irmão, seu microfone está desligado. Se quiser fazer a pergunta, fica à vontade. Fala, gente, boa noite, tudo tranquilo? Fábio, Edmundo, Chicão, boa noite para todos presentes aí. Eu quero fazer uma pergunta para o Chicão, né? Eu quero fazer uma pergunta para ele dentro da Secretaria de Esporte, quando ele foi secretário adjunto. Eu gostaria de saber, Chicão, qual que é o seu pensamento em relação ao esporte nas escolas, principalmente na periferia. Há muito tempo que não se tem os jogos estudantis que tínhamos antigamente, da onde saíam muitos atletas, né? E qual é o seu pensamento em relação a isso? O que você acha que isso não se colocam hoje nas escolas? O que falta? Qual é o seu pensamento em relação a isso aí, querido? Ô, Júlio, olha, muito obrigado pela pergunta. Antes de responder o Júlio, ô, Mauri, 3-0 Corinthians. Eu fui consultar aqui o pai aquele que não erra, hein? O Google aqui trouxe para 3-0 Corinthians contra o Tiradentes. Estava certo no 4-4 com o Santos lá. Vamos lá, Júlio. Olha, essa é uma história que eu gosto muito de falar, porque a minha origem é a educação. Eu sou profissional de educação física, assim como o Edmundo, e a minha vida foi trabalhar insistentemente na formação esportiva, na base, na educação física escolar. Hoje, Júlio, a gente vive um problema seríssimo. Existem estudos que mostram hoje que as nossas crianças hoje são analfabetas motores. Existe aí o analfabetismo motor. O que é isso? Nossas crianças hoje, até em função do desenvolvimento tecnológico, aqui a gente não vai fazer nenhuma menção negativa a isso, porque é importante, nós temos que aprender a conviver com isso, né? Por conta da exclusão, né, ou da reclusão urbana, né? As próprias crianças, hoje os pais têm medo, as crianças não brincam mais na rua, as crianças, na sua fase inicial, elas não engatinham mais, elas não têm aquelas experiências que nós tínhamos de quando crianças, né, os nossos filhos, eles gatinhavam para um lado, para o outro, exploravam espaços, viam um objeto na frente, tinham que tomar decisão, sair para um lado, sair para o outro. A gente ia, por exemplo, a um restaurante, eu lembro, né, quando ia com os meus filhos, né, o mesmo meu pai, você comia e depois você ficava atrás das crianças, porque as crianças rodavam para lá e para cá o tempo todo. O que você vê hoje? O pai dá um tablet, dá um celular na mão da criança e a criança fica ali o tempo inteiro parado, inerte, né, somente fazendo ali a sua estimulação neuromotor ali naquele espaço pequeno para que haja sossego, para que as pessoas possam almoçar. A educação física escolar é outro problema que se estabeleceu. Para quem é da área, a gente fala muito da dicotomia, da diferença que existe entre as linhas de pensamento. Num determinado momento, na educação física escolar, alguns intelectuais disseram o seguinte: olha, o esporte é algo excludente. A educação física escolar não pode trabalhar com esporte. Horas, meu irmão, né? O esporte é includente desde que você saiba trabalhar. Aquela criança que tem a dificuldade motora, ela pode sim trabalhar com esporte desde que o profissional esteja preparado a fazer o desenvolvimento ou a promover o desenvolvimento para que a criança tenha sucesso, né? Enfim, então, todas estas questões, né, eu dizia das correntes, né, existe uma corrente que diz assim, olha, você só ensina esporte pelas partes. E tem aquela corrente, não, você só ensina esporte através do jogo propriamente dito. E eles ficam brigando entre si quando deveriam, como o Edmundo falou do VAR aí, da arbitragem, deveriam estar juntos formulando um novo pensamento. Então, este conjunto de coisas trouxe, de uma certa forma, o afastamento da criança
da nossa juventude a prática da atividade física. Não estou falando só o futebol e só o esporte, mas a prática da atividade física. O que a gente tem hoje de dados no Brasil são alarmantes. 33% apenas das crianças são consideradas ativas. Olha o que vem por aí. Então, gente, isso tudo que a gente está vendo hoje, Júlio, e na própria formação do futebolista, a gente discutia muito isso na CBF. Eu fui fazer um trabalho para a CBF, chamado CBF Social, que talvez tenha sido o único trabalho que eu consiga dizer assim, olha, isso realmente os caras estavam interessados em fazer algo para a base do futebol, mas a gente discutia com todos os ex-atletas, caras que passaram pelas seleções, caras que têm, né? E os caras diziam a mesma coisa. Hoje você não consegue mais formar como você formava anteriormente, exatamente por esta falta de jovens, de crianças que venham com um acervo motor mais desenvolvido. Então é isso. Precisaria sim, e nós criamos, na época que estivemos lá na Secretaria de Esportes, né? Na verdade, eu coordenei um projeto chamado Programa Clube Escola. O Programa Clube Escola é exatamente isso. Ó. A criança teria que fazer atividade física, esportiva no contraturno escolar. Dentro das escolas, nos centros esportivos, São Paulo tem mais de 350 centros educacionais, CDCs, né? Centros educacionais, centros educacionais comunitários, e 47 centros esportivos. Só que não tem mais professor, não tem mais oferta de atividade, então dá no que dá. Infelizmente, o esporte não é visto como uma coisa séria no Brasil, visto o que aconteceu agora no Ministério do Esporte. Um vem, tira o Ministério do Esporte. Outro põe o Ministério do Esporte, coloca lá alguém que começa a fazer um trabalho, aí tira para atender uma demanda política. E aí vai. É lamentável, né? Infelizmente é verdade. Seu Edmundo e Chicão, nós temos uma rapaziada que participa da nossa live de um bar, né? Então eles assistem de uma forma coletiva essa nossa live, e eu vou passar a palavra para o Danilo, que é o rapaz que coordena lá a rapaziada para a gente lá, e o Danilo vai fazer uma pergunta para vocês, tá bom? Danilo, seu microfone. Oi? A próxima você leva a gente para o bar, vai ser bem gostoso. Não, com certeza, nós vamos fazer uma festa de aniversário da live, e com certeza nós vamos fazer uma live que a galera vai filmar, mas nós vamos fazer ao vivo com o microfone, e vai ser uma honra poder receber vocês lá, tá bom? Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Danilo, boa noite, meu camarada. Boa noite Edmundo, boa noite Chicão, boa noite Fábio, parabéns aí pelos convidados, boa noite a todos. Bom, desculpa aqui o barulho, como o Fábio bem falou, a gente está aqui no bar e está tendo o jogo do Corinthians, então sabe como é que é, né? O bicho está pegando. Mas eu queria fazer uma pergunta, cara. Na realidade, para o Edmundo eu iria fazer duas, mas uma já foi respondida. Então, eu vou fazer uma pergunta para Edmundo e outra para Chicão. Chicão, eu queria saber de você, no tempo em que você esteve lá na administração do Pacaembu, se houve realmente um interesse por parte do Corinthians em estar buscando o Pacaembu como seu estádio, ao invés de estar construindo a arena. E para o Edmundo, eu queria saber se houve uma conversa com o Ducídio naquela falta que você deu e o Ducídio não, e o Palmeiras acabou fazendo aquele gol lá e se sagrou campeão paulista de 74. Eu tô com um palmeirense aqui na minha frente, aqui, aliás, tô com dois aqui. Fala um oi aí, rapaziada. Valeu. Então, eu queria saber se houve uma conversa lá entre você e o Ducídio, do porquê que o Ducídio não deu aquela famigerada falta que poderia ter no sagrado campeão em 74 ao invés de 77, isso era bandeirinha, e do Chicão, se o Corinthians realmente fez alguma manifestação de interesse para adquirir o Pacaembu. Obrigado. Edmundo, vai você primeiro aí, vai lá que a sua é boa. Mas muito legal, Danilo, muito legal mesmo. Olha, eu tenho que falar para você, Danilo, Fábio, a Gugu, a Mauri, Luciano, Djalma, Renato, uma turma toda que está nos vendo aqui. Olha, eu comecei em 72 na federação, como o Danilo falou, a gente naquela época não tinha esse negócio, você faz curso de árbitro e curso de bandeirinha. A regra de futebol é igual para árbitro e para bandeirinha, mas agora
existe isso de o cara querer ser só bandeirinha ou ser árbitro de futebol. E eu estreiei, eu comecei em 72 e, graças a Deus, subi rapidamente. Em 74, eu estreiei no jogo Noroeste de Bauru e Palmeiras, lá em Bauru, bandeirando para o Dulcídio, né? E, graças a Deus, fui bem, o alemão gostou demais, aí já me indicou na federação, não, quero esse baixinho aí para bandeirar para mim no campeonato. E o Danilo lembrou bem. E foi esse jogo, foi no Morumbi, não é, Danilo? E a jogada foi aqui do lado direito, Edu Bala, não me lembro agora direitinho, Edu Bala, tal, que teria sofrido possivelmente a falta. E eu fiz a minha parte, né? Levantei a bandeirinha lá, mostrei para o Dulcídio, aquele gesto de bandeirinha, né? Hoje é assistente, é não sei o que mais. Mas na minha época de bandeirinha, levantei lá, tipo assim, falta aqui, né? O alemão falava palavrão. Hoje não pode, hein, gente? Desculpa, Gugu, aí, que é a moça que está conosco. Hoje, se falava, tem outra colega aqui na ponta também. Hoje, se falar um palavrão, o cara tá morto. Mas naquela, o alemão, baixinho, né? Gritando mesmo, não falava assim. Chegava aqui no ouvido, Edmundo, não foi isso. Lá do meio do campo. Baixinho, abaixa essa bandeira, pá. E eu, né, eu era bandeirinha, fiquei quietinho lá. Mas depois, como o Danilo falou, eu tinha razão. Quer dizer, até hoje eu penso que eu tinha razão. O Danilo não fez. E o São Paulo, no final, parece que o Palmeiras ganhou de 1-0. Não, anularam o gol do Leivinha, Danilo. Eu acho que foi isso. Depois o São Paulo ganhou. Tanto tempo, né? Aí você também quer puxar meus cabelos brancos aqui. Mas foi mais ou menos dessa forma, Fábio. Edmundo, 74 foi 1-0 o gol do Ronaldo, um cruzamento do Jair Gonçalves. Não, mas... O Tite, e em 71, foi o gol anulado do Leivinha, que o Dulcídio deu com a mão, e todo mundo disse que não, né? Então, esses dois... foi no desculpa. Ele estava falando de 74. 74 foi 1-0 o gol do Ronaldo. Isso, desculpa. Então, eu estou emendando o outro jogo do Palmeiras e São Paulo, que foi no ano seguinte, que foi 75. Eu sei, mas aí depois do jogo de 74, no ano seguinte, foi São Paulo e Palmeiras, que o Dulcídio não deu um lance no Edu Bala, eu sei que teve um cruzamento. Mas nessa situação, o Fábio e o pessoal aqui, era do tempo nosso, né? Que o cara falava, eu mando e vai desse jeito. Mas hoje a coisa está mudada. E, infelizmente, para os corintianos, o Corinthians ficou mais um ano na fila em 74. Chicão era garotinho, então ele não lembra muito. Chicão, ele é que nem ele tinge o cabelo. Mas Chicão era garotinho em 74 e ele não lembra muito, Danilo. Foi bom você relembrar que agora ele vai procurar lá nas coisinhas dele para saber. Mas é isso mesmo. A comunicação antiga era verbal. A comunicação atual é aqui no ponto do ouvido, Fábio. Maravilha. E, seu Chicão, e o Corinthians quis o Pacaembu ou não? Fábio, eu vou responder ao Danilo uma coisa que eu nunca contei para ninguém. Aliás, contei para muito pouca gente. Nós estivemos no Corinthians, o secretário de esportes era o Walter Feldman, e nós recebemos um projeto, na época, da W Torre, antes eles construírem o estádio do Palmeiras. E esse projeto da W Torre, eles fizeram para o Pacaembu. Eles queriam fazer um processo de modernização do Pacaembu, só para você ter ideia, eles iriam manter, obviamente, até pelo tombamento, né, manter toda a fachada lateral do Pacaembu, mas eles iriam tirar aquela parte da pista e o estádio, né, ali aquela parte desceria também como sendo arquibancadas e fechando o anel, que era o antigo tobogã, fazendo cobertura e um estacionamento embaixo do Pacaembu para 5.000 carros, e as alamedas, aquelas duas alamedas, a Passalacqua e a puxa vida, agora me fugiu o nome da outra, as laterais do Pacaembu passariam a ser somente com trânsito por baixo, com túneis, né? E, enfim, era um projeto maravilhoso, ao custo de 600 milhões.
Bom, o Walter Feldman levou para o presidente do Corinthians à época, né? E a resposta do presidente foi o seguinte: olha, esta seria a melhor solução para que nós pudéssemos tomar. Mas, infelizmente, nós já estamos comprometidos com a construção no terreno de Itaquera. Então, esta foi a resposta, né, que nós obtivemos naquela ocasião por intermédio do Corinthians. Outros clubes até apontaram com interesse, né? Na ocasião, o próprio Santos entrou também nesse processo agora de concessão que hoje existe, né? Mas o Corinthians, respondendo ao Danilo, categoricamente não. Inclusive, negou, o presidente do Corinthians negou quando foi levado esta possibilidade ao Corinthians. Isso aí deve ter sido em 2010, se não me falha a memória, 2010, 2011. Maravilha. A nossa bancada feminina está quietinha aí? O que houve? Ninguém quer fazer pergunta? Cida, Flávia? Eu até... A Cida levantou a mão. Flávia, você pode fazer? Depois a Cida faz rapidinho. Tranquilo, pode ir a Cida primeiro, depois eu falo. Então, vamos lá. Cida, seu microfone, por favor. Nós estamos naquele momento crítico da live com o horário, então tem que ser aquelas perguntas rápidas, tá bom? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Boa noite. Perfeitamente, vamos lá. Boa noite. Seu Francisco, seu Edmundo, tudo bem? Tudo ótimo. Prazer em conhecê-los. Eu queria fazer uma perguntinha para o seu Francisco. Primeiramente, no período que o senhor foi gestor lá do estádio e tudo mais, e para hoje, como o senhor vê a gestão dos estádios, das arenas, dos clubes? Hoje em dia, a gente percebe, né, que há muita exploração com relação a eventos, né? Isso, muitas das vezes, até prejudica o estado de conservação dos estádios e também porque os clubes também precisam de uma renda, né? E muitas das vezes, dependendo da situação do time, ele não vai ter público, né? Porque o torcedor já não é mais bobo, já vai e às vezes não frequenta tão assiduamente. Então, como é que o senhor vê hoje em dia essa gestão? Apesar que hoje em dia tem muita cobrança, né, dos órgãos públicos, dos órgãos ambientais, com relação a diversas adequações que os gestores têm que manter. E aí, como é que o senhor vê? Cida, bom, obrigado pela pergunta. Sua pergunta é muito pertinente, né? Demandaria aqui um tempão para a gente falar sobre ela, mas, obviamente, como o Fábio já falou, a gente está meio que, né, apertadinho já com os horários. Mas, olha, a sua pergunta é ótima. Não dá para a gente fazer nenhum comparativo do período anterior, né, e posterior agora com o advento das arenas, né? As arenas, eu costumo dizer que eles não são estádios, né? Eles são realmente espaços de espetáculo, na maioria delas. A própria concepção, se você olhar, por exemplo, o Allianz Parque, né, é exatamente o que eu estou dizendo. O próprio estádio, eu estive recentemente lá no Paraná, né, no estádio do Atlético Paranaense, é a mesma história, a mesma concepção. Eles são, de uma certa forma, geridos, né, ou gestados, vamos dizer assim, para que eles possam dar lucro, né, diferente do que era, por exemplo, o estádio do Pacaembu, o próprio Maracanã, que eram estádios públicos, né, que eles tinham que, obviamente, manter aí a sua conta, né, o que receita, o que entra, o que sai. Aí tem também uma longa conversa, porque muita gente dizia, olha, esses estádios são deficitários, e eu provava por A mais B que não eram deficitários, né? Mas, enfim, então, hoje, o processo de gestão,
é muito diferente do que aquilo que a gente viveu, eu especificamente no Pacaembu. Você foi muito feliz no que você disse assim, olha, os clubes que hoje têm o seu estádio, eles precisam manter, né, sobreviver e, obviamente, ainda auferir lucro sobre aquilo. Então, os processos todos são muito diferentes, são equipes multidisciplinares que hoje estão nos estádios, né? Você, antigamente, você pega, por exemplo, o estádio do São Paulo, que não está totalmente enquadrado como uma arena, mas que recebe também muitos eventos, né? Mas era um estádio que tinha praticamente um administrador, né, há alguns anos atrás. Hoje, além do Mauro, que trabalhou comigo no Pacaembu, o estádio do Morumbi tem 4 ou 5 gestores de áreas diferentes, né, trabalhando em prol do estádio, né? Então, assim, a administração hoje é muito mais complexa, sem dúvida alguma, ou talvez até mais facilitada, né, do que foi a minha na época do Pacaembu ou dos estádios que a gente ainda vê hoje. Se você olhar ainda os estádios, né, fora desses grandes centros, né, vivem em situação de penúria, né? Eu recentemente fui fazer alguns jogos aí no interior do estado de São Paulo, né? O Edmundo, fui acompanhar aí, né? Meu filho é médico, enfim, e trabalha numa das equipes. Aí eu fui acompanhá-lo um dia e a gente vê a penúria que estão os estádios, que ainda são considerados estádios só de futebol. Não dá para ter mais isso. A concepção hoje é arena, é outra coisa, é um outro mundo. Maravilha. Flávia, eu vou passar para o Luciano rapidinho, aí depois a próxima é sua, tá bom? Luciano, por favor, meu amigo, o seu microfone, fica à vontade. Boa noite, muito bom recebê-lo, viu? Boa noite, Fábio. Boa noite, Chicão. Boa noite, Edmundo. Gostaria de agradecer aí a presença de vocês. Extremamente legal essa live. E eu gostaria de fazer uma pergunta para o Edmundo, assim, rapidinho. Quais foram, citar aí pelo menos 2 ou 3 jogadores que eram muito chatos, muito indisciplinados, que, assim, se ele tem uma estatística, eu sei que isso é difícil, porque é uma carreira longa, quais os jogadores aí, 2 ou 3, que ele deu mais cartão? Olha, tem vários jogadores, mas eu vou colocar na minha época, todos falam, né? Um que vocês podem até não acreditar, César Sampaio. César Sampaio, ele no jogo, ele vinha, seu Edmundo, foi para nós, ó. E ele vinha com a mãozinha atrás das costas, sempre assim, educadinho e tal. Pô, mas o senhor não dá nenhuma para a gente, o senhor está prejudicando o meu time, sabe? Então, César Sampaio foi um especialista nisso. Outro que eu tive um problema, mas eu resolvi no campo, foi com o meu xará Edmundo. O Edmundo estreou lá no Parque Antártica, num jogo Palmeiras e Marília. E a galera da Mancha Verde ficava... Antigamente era o Jardim Suspenso, né? Hoje é aquela linda arena que tem o Palmeiras, o Allianz Parque. Mas ali atrás, onde estava a torcida da Mancha Verde, que já começava naqueles idos anos de 2000, de 1990, por aí para frente. Aí o Edmundo veio estrear no Palmeiras, saiu do Vasco, veio para o Palmeiras, e chegou no jogo, né, estreando e tal. Ele era o Edmundo, né? E tudo bem, jogo ali, jogo lá, ele deu uma pancada aqui, que ele gostava de dar umas pancadas nos jogadores adversários e tal. Aí chegou uma hora, eu falei assim, amigo, abaixa a bola aí que você aqui é um jogador igual aos outros. E a torcida gritava o nome dele, né? Podia gritar o meu, mas gritava Edmundo e eu ficava contente, porque eram os dois, eu pensei que era para mim, né? Aí chegou uma jogada bem do lado oposto dos bancos de reserva, o Edmundo pegou numa jogada, sofreu uma falta, né? Pegou a bola, assim, jogou no peito do jogador do Marília. Daí eu apareci, né? Aí foi minha vez. Eu cheguei lá e falei assim, ô meu amigo, o Edmundo bom é esse Edmundo que está aqui. Você é só um jogador. E se levantar a mão para mim ou abrir a boca, tá fora. Aí o Antônio Carlos, que era zagueiro do Palmeiras na época, né? E o César Sampaio, aí chega, Edmundo, fica quieto, o homem é bravo. Aí eu ganhei o jogo e fiz mais jogos com o Edmundo, e sempre que nos encontrava, ele, xará, tudo bem. Então, são
coisas que acontecem no futebol. Mas eu coloco o César Sampaio e muitos falam do Neto, né? Esquece. O Neto, para mim, era um jogador excepcional. Ele fez aquele gesto indecente de cuspir no rosto do Zé Aparecido, mas comigo era um cara excepcional. Tem vários, né? Se o Fábio aumentar o espaço do programa, daí eu conto mais história. Quem não tem dinheiro, conta história. Fábio, quem não tem dinheiro, conta história, meu amigo. Mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos aproveitar essa vasta experiência do senhor para malandramente marcarmos uma outra live para que a gente possa dar continuidade a essa conversa. Combinado, né? combinado. Vou aproveitar a Flávia fazer uma pergunta, depois acho que o Ronaldo tem que ser rápido mesmo agora que nós estamos em cima do tempo, tá? Boa noite a todos, boa noite, São Francisco, boa noite, Sr. Edmundo, prazer estar aqui falando com vocês. Eu queria saber do Sr. Edmundo em relação ao engajamento da arbitragem feminina, não só no nosso país, como que nem a Edina, que foi, ai, minha cachorrinha vai começar aqui, que foi para a Copa, né? Eu queria saber do senhor um pouquinho sobre isso. Olha, Flávio, eu digo o seguinte, nós estamos engatinhando, infelizmente, estamos engatinhando no futebol feminino. Já teve grandes jogos, com muitas torcidas, e aí a gente vai puxando o tempo. No momento, o nível nosso de futebol feminino está muito abaixo da Europa. Não podemos dizer que não. Então, lá nós temos grandes árbitras já, né? Que estão fazendo grandes trabalhos. No caso da Edna, é o momento dela aqui no Brasil. Mas tem que ser trabalhado o seguinte, ela tem que trabalhar mais no futebol feminino, porque quando ela vai ao futebol de campo, Flávia, ela tem que ter uma postura, porque, infelizmente, é a masculinidade, não é verdade? E quando ela está no feminino, ela tem que tratar de uma outra forma. Então, eu acredito o seguinte, é uma boa árbitra, né? É árbitra da FIFA, fez Copa do Mundo agora, mas eu acho que tem ela que participar mais junto do futebol feminino, porque senão ela vai ficar sempre em dúvida, né? Porque quando apita o masculino, ela tem que ter uma postura, quando apita o feminino, outra. Mas eu acho que o futebol feminino está num crescendo, se Deus quiser, torço muito para isso, até que a Copa do Mundo em 2027 seja aqui no Brasil, e que a Edna, não só a Edna, mais e mais árbitras possam estar junto conosco. É uma ideia que eu tenho de que o futebol feminino vai emplacar muito mais aqui no Brasil, e nós necessitamos de moças, meninas, para participar, ou como jogadoras, ou como árbitros. Maravilha. Ronaldo, por favor, Ronaldo, a sua última pergunta, rapidinho, que nós estamos em cima do tempo que eu preciso liberar os nossos convidados também, por favor. Edmundo, só para fazer uma pergunta, para brincar, eu assisti muito jogo de segunda divisão no interior, interior de São Paulo, ali na região de Salto. Naquela época, os árbitros saíam muito de Camburão, porque era muito complicado apitar nesse interior lá, e a polícia não dava estrutura, se fizesse alguma coisa, os caras... Eu lembro da rivalidade entre Ituano e Saltense, era um negócio absurdo. Eu cansei de ver juízes sair de Camburão de dentro do estádio da Saltense, né? Naquela época, realmente, era complicado, não era? Com certeza, Ronaldo. Ali, eu apitei também em Salto, e ali era uma caixinha de fósforo, ali naquela rua, aquele contorno, e a gente tinha que sair pelo canto aqui, no meio da torcida, no caso você, porque você estava lá. Mas eu digo uma coisa para você e para o Fábio, para o pessoal que está aqui conosco, não vou negar. Eu acho que o árbitro de futebol já passou por todas. Eu já saí de Camburão também, né? Já tomei uns tabef na cabeça e tal, mas faz parte. Eu digo sempre uma coisa para vocês que estão aqui nos vendo agora, que estamos juntos, né? O árbitro de futebol, esse eu falo, que não levou uma margarina no rosto, margarina que a gente fala é aquele tapinha que o cara vem dar aqui em você. O árbitro que não recebeu margarina no rosto, esquece, não chegou no apogeu da arbitragem. Mas eu lembro bem de Salto. Salto era meio pancada para apitar. Mas eu gostava, sempre gostei do interior paulista e saí por culpa, né, de algum erro que eu tive naquele jogo, e os caras educadamente me levavam de Camburão. É melhor, né?
que eu podia ter que ir na rua pedir um táxi e tal, mas aí o policiamento, muito educadamente, me levava até a estrada para mim ir embora para São Paulo. Seu Edmundo, rapidinho, bem fisicamente, o árbitro bem fisicamente, no caso o senhor, 90 minutos no gramado ou 40 minutos na areia? O que cansa mais? Cansa mais na areia. Muito mais. Porque você no campo, né, você nos 90 minutos, você tem momentos para você ter aquela respirada, né? Porque a bola vai para fora, a bola tem uma falta, então você tem tempo. Agora, na areia, os caras são tristes, porque a bola cai para fora, o gandula já joga a bola, pô. Eles não ficam segurando a bola, então a bola saiu fora, já joga, então você... E olha, eu pisei em Copacabana, assim, que eu enfiava o pé quase na canela para achar um gelinho debaixo daquele calor da areia. Eu acho, Fábio, que na areia é muito pior, principalmente se você pega essas areias finas de Copacabana, lá de Salvador, lá de Recife. Agora, aqui em São Paulo, né, Ronaldo? Aqui em São Paulo eles faziam... O futebol da areia tinha que buscar areia na praia, então não era igual. Em Santos, o Maurinho pode falar, que em Santos também era difícil. Beleza, gente. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Eu queria agradecer a vocês pela participação de todos. Para a gente, seu Chicão, Edmundo, foi assim, maravilhoso a experiência que vocês trouxeram para a gente. Pessoas, independente do status esportivo que cada um dos senhores tem, mas assim, o ser humano, né, que vocês são, eu acho que isso é o mais importante, eu acho que isso que engrandece cada vez mais a nossa live. Nós temos, depois que acaba a live, nós temos um grupo onde a galera faz os comentários e os elogios. Eu vou repassar isso para os senhores. E antes queria agradecer que os senhores fizessem as considerações, né, finais. Desculpem a nossa simplicidade tecnológica, enfim, das pessoas que estão aqui. E eu queria que, junto das considerações finais, o senhor falasse um pouquinho do programa que vocês têm, para que pudesse muito propagar bom. Isso, para que a gente pudesse também acompanhar, tá bom? Fica muito à vontade, legal. Chicão, pode falar, o seu Edmundo. Muito legal. Chicão é bom nisso, hein? O Chicão é bom, pode falar, Chicão. Por favor, Chicão, por favor. Edmundo é demais. Quando a coisa aperta, ele passa a bola. Danado. É meu coordenador, gente, é meu coordenador na rádio, viu? Olha, na rádio, a rádio é composta pelo Edilson Lima, irmão do Edmundo Lima Filho. O Edilson foi repórter por muito tempo, né? O Edmundo pode falar melhor, com mais propriedade, mas esteve nos grandes veículos de comunicação. E hoje o Edilson é o nosso comandante na Web Rádio CDR. O Edmundo é o diretor de esportes, né? E eu sou simplesmente um comentarista, vou lá, dou um pitacozinho ali, falo umas coisinhas ali, outras ali, né? Enfim, e colaboro aí porque a Web Rádio CDR tem uma programação bastante extensa, né? O Edmundo me ajuda aí, mas todas as manhãs nós temos lá o Mix CDR, que começa por volta das 8 horas, vai até as 9h30 da manhã, com notícias, comentários, música, enfim. E existem, além do nosso programa, que é o programa que é feito às segundas-feiras, o Toque de Bola Especial, que o Edmundo, juntamente com o Edilson, comigo, o Ortega e o C9, né, nós fazemos aí, muitas vezes, entrevistas com grandes nomes, ex-atletas, mas basicamente comentários, a gente analisa a rodada, enfim, dá os nossos palpites aí, é muito gostoso, né? É uma interação, assim como é feita aí, como nós estamos fazendo hoje aqui, uma coisa muito gostosa, descontraída, simples, né? Mas que é feita, acima de tudo, com muita alma, com muito coração, não tem absolutamente nenhuma outra razão, não tem razão financeira, absolutamente, a gente está por gostar daquilo, né, e nos doamos aí algum tempo, né? No Mix CDR, por exemplo, eu falo um pouquinho às terças-feiras de manhã sobre atividade física e saúde, a gente dá algumas dicas, o Edmundo sempre faz os comentários das rodadas, né, Edmundo? Enfim, e existem outros programas no Mix CDR também, né, o Papo Rock, enfim, aí o Edmundo pode complementar, mas basicamente é isso. Eu queria, de minha parte, enquanto o Edmundo pensa no que ele vai complementar, viu, Fábio? Agradecer muito a você
A gente combina, viu, Fábio? Vai pensando aí, Edmundo, que você vai falar, anota ali. Então, eu queria muito agradecer você, Fábio, pelo convite. Ficamos muito lisonjeados mesmo. A todos vocês que participaram, foram muito gentis em nos enviar perguntas, nos conceder perguntas, ouvir um pouco, né? Talvez até num momento que está lá o Coringão jogando, não sei nem qual está o resultado dele, muito, você sabe? E aqui batendo um papo tão gostoso, tão descontraído, eu faço questão absoluta de, numa próxima vez, se formos novamente convidados, estarmos juntos aqui, porque é muito agradável, tenha certeza. Maravilha. Muito obrigado, seu Edmundo, mais uma vez. E a gente vai dando início aí. Parece que o Corinthians está ganhando de 1-0 do Fortaleza. Não, está 0-0? Oi? Acho que está 1-0 para Fortaleza. 1-0 para Fortaleza. Então é o resultado que o técnico do Corinthians quer, perder de 1-0, porque ele falou que ele gosta de perder de 1-0, para depois buscar o resultado fora. Não falei ontem, Edmundo? Bom, Fábio, eu quero agradecer realmente com todo o coração. Foi muito gostoso ver essa galera toda aqui com você. De antemão, vou convidá-lo para bem futuro, né, bem próximo mesmo, de você participar conosco no nosso programa para responder algumas coisas. Que legal, obrigado. Vai ser convidado, vai participar. Pena que não dá para me levar toda a galera. Gostaria, mas tem uma coisa que vocês podem fazer. É Web Rádio CDR. Nós estamos no YouTube também, vocês acessam. Eu vou passar, o Fábio já tem, mas eu vou passar novamente como vocês podem acessar o nosso programa. Toda segunda-feira, a partir das 20 horas, das 20 às 22 horas. Então, todo esse pessoal que eu estou vendo aqui, mais alguns que estavam aqui do lado, aqui pondo o nome para falar, mas eu sei que não dá tempo, mas eu agradeço de antemão, um beijo no coração de cada um de vocês, fiquei muito feliz, Fábio, pela participação com vocês. E uma coisinha que eu quero, hein, olha, vocês aí que estão me vendo, coloca aí naquele que dá nota, faz que nem no banco. No banco, o cara liga e fala, me dá uma nota de 1 a 10 e o cara pede 10. Eu também estou pedindo aí um 10. Não, os comentários eu vou passar para o senhor, só vai ver se vai ficar bastante feliz. E, promessa é dívida, hein? É claro que isso tem a ver com... Desculpa, pode falar, Edmundo. Então, daí, se vocês me derem nota boa para mim e para o Chicão, com certeza ele vai ser obrigado a nos convidar novamente. Então, não esqueça, na hora de passar a nota aí para o Fábio, capricha. Fabião, com Deus, com amor, um grande beijo para você, para todos vocês, as duas meninas que participaram hoje, que outras participam, sejam muito mesmo sabendo que eu agradeço de coração. E os rapazes que me fizeram as perguntas e fizeram para o Chicão, tem um ou outro que ainda não falou nada, mas nas próximas irão falar. Um beijo. Vai falar. E promessa, como promessa é dívida, no dia que nós formos comemorar o nosso aniversário, lá no Gol, eu faço questão que vocês estejam presentes lá no bar, para que a gente possa, não sei se o senhor bebe, mas senão a gente faz um suco de laranja, alguma coisa, não vou nem entrar nesse mérito, deixa para fazer essa surpresa para a gente lá, tá bom? Muito bom, muito bom. Abraço, gente. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, e dia 9/10, agora próximo nós temos aí também mais uma live bastante legal, com o presidente da SUDEG, tá? Quem tiver a fim de participar, vai ser bem legal também. Chicão, Edmundo e toda a galera que participou aí, mais uma vez, meu muito obrigado. Gente, até mais, fiquem com Deus. Um abração, tchau, tchau a todos. Tchau, gente.